Hoje, 9 de maio de 2019, ocorre um evento histórico muito bonito, muito interessante, nessa disciplina História e Estudos de Semiótica, disciplina do novo currículo do curso de História do IFCH URGS. Temos conosco aqui o meu querido amigo e acadêmico, professor muito ilustre dessa universidade, Dr. José Augusto Avancini. Neste momento, Avancini está se encaminhando para a sua aposentadoria. Então, este é um momento histórico. É como se fosse a sua aula magna de chave de ouro. Né? E por isso que nós estamos registrando para compartilhar esse momento. A aula versa sobre o ícone bizantino, a arte bizantina. Então, está conosco aqui o Dr. José Augusto Avancini. É uma autoridade em muitos assuntos, um mariano, ou seja, que estudou a cultura guiada por Mário de Andrade, formado em História e Filosofia também, né? Com um mestrado em Estética e o doutorado em História Social. O seu livro, resultante da tese, ganhou o Prêmio Açorianos, uma grande distinção. Professor no programa de pós-graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes dessa universidade, pesquisador do CNPq e muito reconhecido pela sua amplíssima erudição, que lhe valeu o cognome de Google. As pessoas lá na PUC, especialmente, de vez em quando a Avancini atua, eu chamo, o Google vem aí. Mas eu soube que lá na Califórnia, eles preferem chamar o Google de Avancini. Certo. Vamos regular a máquina hoje, o Avancini, como eles chamam o Google. Aumentar os dividendos, esse que é o problema. Bom, mas então os dividendos nós escolheremos agora na tua aula, Avancini, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Procuro ser útil para vocês, vou falar sobre a arte bizantina, já que vocês trabalham com imagens, né? Então eu vou dar os períodos de desenvolvimento da arte bizantina. Aqui uma pequena introdução, usando da geografia, vocês veem o mapa físico da bacia do Mediterrâneo e as regiões que eram ocupadas pelo Império Romano, no seu apogeu. Né? Em 399 é uma divisão do Império. Vocês devem ter visto história antiga, aqui está a linha. Então se cria o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, depois em Ravenna, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Resumidamente, o Império Oriental é que se mantém e consegue sobreviver às invasões bárbaras, aí se mantém praticamente intacto até a chegada dos muçulmanos, dos árabes, em 636, 37, quando eles vão perder o Egito, não nesse momento, mas depois toda a África do Norte e essa parte aqui da Síria e Palestina. Mas sobrevive ainda por praticamente o que é chamado de Império Bizantino pelos historiadores. É o nome dado a partir do Renascimento, tendo como base o nome grego da primeira cidade, onde hoje está Istambul, que é Bizâncio, formada, né, a lenda histórica, por colonos de Mégara. Então tinha um líder chamado Bizas, daí teria surgido o nome Bizâncio. E essa colônia vai existir até 324, quando Constantino resolve então transferir a capital do Ocidente para essa região muito rica, encruzilhada das rotas de comércio, né, que vinham inclusive da China, da Índia, da China, pela Ásia Central. E aí vai ter o nome de Constantinopla. Esse nome é mantido até 1928, não tem a data precisa, com a variante turca chamada Constantinia, e se passa a usar Istambul, que é uma corruptela do grego vulgar, falado naquela região, se fazia istempolin, né, ir para a cidade, em direção à cidade. Aí vai dar a palavra Islambul, depois Istambul, que é o nome oficial hoje, é a maior cidade da Europa, em termos de extensão e de população. Então aí vai ser o coração do Império Bizantino e ali vão estar principalmente os grandes centros de produção artística. Vamos adiante. Aqui vocês terem uma ideia já durante as invasões bárbaras, né, na parte ocidental, a criação dos reinos bárbaros, e esse azul arroxeado era o território ainda do Império Bizantino, antes da invasão, aqui são os sassânidas na Pérsia, da invasão árabe, que vai ocorrer a partir de 630. Aqui já com as expansões que vão durar pouco tempo de Justiniano, que foi o último grande imperador romano, né? O idioma ainda era o latim. Se falava na corte
e nos órgãos públicos, né, se falava o latim, apesar que a maioria da população falava grego e outras línguas. Então na Síria era o siríaco, né? Aqui na Palestina se falava o aramaico, né? O copta no Egito, que seria uma evolução da antiga língua egípcia, e aqui outros dialetos berberes, né? Também se falava o púnico ainda, a língua que era dos cartagineses. Sobrou ainda grupos pequenos que falavam essa língua. Mas o latim e o grego são as línguas de cultura. E paulatinamente, depois de 600, o grego vai substituir o latim. E o próprio imperador vai adotar o título de Basileus, que é o equivalente latino de imperator, né? Aí começa a haver uma helenização das elites e de toda essa região aqui da Anatólia, que hoje pertence à Turquia. Aqui já com as invasões muçulmanas, toda a área verde, né? O território conquistado pelos muçulmanos até 711, e aqui já lugares onde há presença bizantina. Veja na Itália, né? Sicília, Calábria, Veneza, que é filha de Bizâncio, depois vai trair a própria mãe, né? vai participar da invasão de 1204, vai liderar essa invasão que destrói Constantinopla. Quarta Cruzada. É a Quarta Cruzada. Aqui o período de novo apogeu, chamado Renascimento Bizantino, sob a dinastia Macedônia. Então é uma região aqui vassala, aqui o sul da Itália, que vocês veem, a Anatólia. Eles vão chegar perto da Palestina, mas não chegam a ocupar a Palestina. Então aqui está um império consolidado, um império de administração centralizada e de maioria grega. Os povos falavam grego, apesar que no planalto aqui da Anatólia haviam outras línguas que eram faladas, né? E na Síria o siríaco. Já aqui também na Bulgária, né? O búlgaro antigo, o macedônio. Então há várias línguas que existiam dentro do império, mas que não eram reconhecidas. A língua franca, como hoje para nós a língua imperial é o inglês, para eles era o grego. Um grego moderno, não um grego clássico, né? Dos poemas, dos poetas do período clássico. É um grego que depois vai ser chamado de romanesco, à medida que avança a Idade Média. Aqui no século XII, né, por volta de 1100 e 1180, vocês veem aqui já o avanço dos turcos, né, que vêm da Ásia Central, passam pelo Irã, vão turquificar o Irã, vão derrubar o último, aqui que hoje é o Iraque, o último califa, em 1258, e vão penetrar nessa região. E na cidade de Cônio, que hoje tem o nome de Cônio, eles vão estabelecer uma corte e vão ter um sultanato seljúcida, né? Desses turcos, de uma tribo cujo chefe era Seljuk, daí o nome Seljúcida. E o que restou do Império Otomano é essa grande território em torno do Mediterrâneo, cheio de vales aqui, que é muito férteis, né? Explorado por eles. Porque a Ásia Menor, é o nome que os romanos deram a esse território, seria uma miniatura de todas as paisagens geográficas da Ásia. Então, montes, desertos, vales férteis, né? Então, daí esse nome Ásia Minor, dada na antiguidade clássica. E depois também os gregos vão chamar de Anatólia, vai ser em português, os turcos vão chamar Anadolu, que significa, se eu não estou errado, da onde vem o sol, de onde nasce o sol, né? Porque o sol está aqui no leste, sabem, do leste a oeste, né? Então, como eles estavam em frente, eles vão chamar esse território de Anatólia, né? E aqui nós vamos ter a Grécia, né? A Bulgária, territórios aqui já vassalos, que hoje seria parte da Bósnia e Herzegovina, Dalmácia e Croácia, e o sul da Itália, que vai ser fortemente bizantinizado até a perda, até a queda de Bari, né, e de outras cidades sob controle bizantino. Aqui, após a tomada de Constantinopla, no século XIII, 1204, o que restou, né, do Império? Então, em 1340, 1350, vocês veem esses territórios em cinza, é o que sobrou do Império Bizantino. Toda essa área aqui é muçulmana, né? Aqui são principados, pertenceu ao Império, mas ele perde, possessões de Gênova, Veneza, né?
Então, ele vai se restringir a partir de 1350 a esses 3 territórios. A Salônica, o Tessalonique, hoje, que era um grande porto, um lugar de comércio importante, Mistra, que é o Peloponeso, né? E a própria Constantinopla. A partir de 1350 é um processo de decadência que leva cerca de 100 anos. Eles vão perdendo cada vez mais territórios. A partir de 1353, os turcos entram aqui nessa península de Galípoli e vão se expandir por toda a região onde estão os búlgaros e sérvios, né? E depois em direção à Grécia também. Aqui o plano de Constantinopla, por volta de 1200, né? Tentando imitar Roma também, tem 7 colinas, eles contam aqui, né? O Vale do Rio Licos, que era importante, a primeira muralha, a muralha de Constantino, e depois a muralha de Teodósio, que restam várias ruínas, vários trechos que estão em pé hoje em Constantinopla, uma parte restaurada, né? Porque é um ponto de atração turística. Do outro lado aparece Pera, ou Gálata, um bairro que vai se desenvolver, vai ser ocupado pelos genoveses e venezianos, principalmente genoveses, que vão dominar o comércio de Constantinopla a partir do ano de 1100, mais ou menos. Gradativamente, eles vão desbancando, né, os bizantinos como comerciantes. Os bizantinos, esse é Bizâncio, Constantinopla, uma vista aérea, imaginária, por volta de 1200. Os bizantinos se chamavam de Romaion, né? Eles eram romanos. Ele falava România, né? O seu império era România, e eles eram os Romaion. Romaióis, a pronúncia minha fica truncada. Eles nunca se deram esse nome de bizantinos. Esse nome é atribuído no Renascimento por um estudioso alemão que, para estudar, distinguir o Império Oriental do Império Ocidental, vai dar esse título a partir do nome inicial, que é Bizâncio, né? Hoje em dia, os estudos bizantinistas são muito desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, muito na Rússia também, sem dúvida, né? Então há vamos dizer assim, várias associações nacionais e internacionais de estudos bizantinos. Editoras e universidades europeias que têm áreas específicas de história bizantina, né? Vocês terem uma ideia da importância crescente desses estudos. Então aqui vocês têm a muralha de Teodósio, as muralhas do mar, né, para proteger a cidade, e os vários, aqui a Mese, a grande a avenida que vai até o Portão de Ouro, o portão de acesso principal. Haviam vários outros portões aqui na muralha. Nessa região vai se concentrar um núcleo importante, que mais adiante será a sede do governo, que se desloca aqui do Palácio Imperial, que vocês veem nessa região, e do hipódromo, né? Hoje é uma praça importante. Aqui vocês têm Santa Sofia, que sobrou, e esses fóruns que eram abertos. Então, já a Gálata aqui é uma cidade, na época, a cidade maior e mais rica da Europa, quando ela foi atacada pelos cruzados. E o quadro cronológico, né? Então, a primeira arte bizantina, do século IV, portanto, desde a criação de Constantinopla, ao VI, o tempo das crises, que é o tempo da iconoclastia, de 600 até 900, a Renascença bizantina, os meados de 850 até 1200, onde predomina a dinastia dos macedônios, depois dos comnenos. O intervalo latino, quer dizer, na verdade não é um intervalo, é uma interrupção, né, onde há uma destruição muito grande. Constantinopla nunca mais vai se reerguer como antes, depois dessa dominação dos francos, como eles chamavam, né, que eram os povos franceses, alemães, italianos, alemães e franceses, né? Eles davam o nome, então, a esses latinos de francos. E, por fim, a última renascença, que seria a do tempo dos paleólogos. É o nome da família que vai governar de 1761 a 1493. Então, nós temos 5 períodos, a grosso modo, que os historiadores classificam. Numa redução desses 5, em geral, eles põem assim, primeira arte bizantina, que é o primeiro e segundo período, a Renascença bizantina, né? E depois o último período com o intervalo latino e os paleólogos, para ficar mais fácil de se gravar, se assimilar essa periodização. Bizâncio foi inaugurada em 11 de maio, inauguração oficial.
até parece coisa latino-americana-brasileira, né? 11 de maio de 330. E acabou na terça-feira, 29 de maio de 1453. Então durou 1123 anos, né? É um império milenário. Quer dizer, durar 1000 anos não é pouca coisa, né? Aqui essa cronologia não dá para ver, está muito pequena. A época de Justiniano, então vocês têm o Império Romano do Oriente, né? Já as conquistas na Espanha e no norte da África e toda a Itália. Isso custou uma verdadeira imensa fortuna aos cofres bizantinos, porque Justiniano queria restaurar o esplendor da Roma antiga. Novamente aqui entre 800 e 1000, né, o tamanho do Império. Já em 1350 ele já em retrocesso, os turcos não tinham cruzado ainda para a Europa, e os próprios bizantinos vão ser os causadores dessa travessia. Aqui vocês veem no final o Despotado da Moréia, uma outra ilha, e Constantinopla, uma cidade-estado. Aqui mostra então o lugar do Império Bizantino no mundo todo ele muçulmano, né, e dos povos bárbaros na Europa. Aqui aparece o mundo eslavo. Os eslavos vão ser os grandes herdeiros de Bizâncio. E há aquela lenda russa do início do século XVI que existiram 3 Romas, né? A primeira Roma caiu pela corrupção, a segunda Roma foi tomada pelos francos, também caiu, né? Foi destruída, mas a terceira Roma é invencível. A terceira Roma é Moscou, né? Que vai ser o coração da Moscóvia, que vai dar origem à Rússia. Então hoje o povo mais numeroso, ortodoxo, é o povo russo, né? E eles se acreditam realmente herdeiros diretos dos bizantinos, assim como os búlgaros também, né, os sérvios, menos em escala menor os romenos, que são um povo de fala latina, né, de língua neolatina, mas enfim, eles russos se atribuíram, porque inclusive há um casamento de Ivan III, um dos últimos tsares, né, ainda não era tsar, eram príncipes de Moscou, com a neta do último, a sobrinha do último imperador bizantino, Ana Paleóloga. Vai casar com esse Ivan III da dinastia de Rurik, né? Então isso daria aos russos uma legitimidade, uma ideia de continuação, né, pelas casas reinantes, isso era comum na Idade Média, e eles evocariam o direito então de serem os herdeiros de Bizâncio. Bom, aqui Bizâncio e a ascensão de Moscou, que vocês têm a Moscóvia, né? E como é que vai se expandindo depois da queda de Kiev, né? Kiev que é destruída pelos mongóis por volta de 1220, 1230. E aí o centro da cultura russa vai migrar do que hoje é a Ucrânia para a região da Moscóvia. Aí só para vocês terem uma ideia, a ascensão de Bizâncio, né, já está a cidade aqui isolada, e a Moréia, o Peloponeso, e a expansão da Lituânia, né, do grande principado de Moscou. Então, vendo as relações entre, vamos dizer assim, essa herança bizantina, como ela é transmitida através da cristianização, da criação de um alfabeto, primeiro um alfabeto do eslavônico, um alfabeto antigo, baseado no grego e em outros sinais, por 2 irmãos, Constantino e Metódio, que vão ser depois tornados santos, que conviveram desde criança com tribos eslavas em torno de Salônica. E uma vez se tornando monges, eles vão criar um alfabeto para tornar a liturgia, né, e os ensinamentos acessíveis a essa população. Então eles inventam um alfabeto que vai dar origem ao atual alfabeto russo, e com variações ao búlgaro, ao sérvio, que é o cirílico. Como nós temos o alfabeto latino, que nós usamos, vários povos de origem romana usam esse alfabeto, e povos também não, que adotaram. Por exemplo, os jesuítas no Brasil vão criar um alfabeto, uma gramática e um dicionário do Guarani, do Tupi, né, porque eram línguas ágrafas. E línguas de grande cultura, como o vietnamita, hoje é escrito com alfabeto latino, assim como o Bahasa Malaio, que hoje é chamado de indonésio. Assim também o filipino, que é o Tagalog, também passa por esse processo de ocidentalização. E os turcos, a partir de 1928, vão abandonar o alfabeto arábico pelo alfabeto latino, porque ele é
fonético. Então, o que se fala, se escreve, né? O que não é bem em português, é mais no espanhol. Isso facilitou o que eles queriam na época, que era uma alfabetização massiva, que tinham minorias que não eram, até eram muçulmanas, mas não falavam turco. Então há também, aí vocês veem, a língua como instrumento político, né? Então vamos aos ícones. Aqui um exemplo das chamadas figuras de Fayum. Fayum é uma região ao sul do Cairo, no Egito, onde foram encontradas várias múmias que na cabeça tinha um retrato pintado, que era a tradição romana. Aí vocês veem o realismo, né? E pode-se dizer até uma certa análise psicológica desse casal que está sendo representado. Ela segura uma tabuleta, né? Um estilete, e mostra então que era uma mulher culta que escrevia. E os olhos são muito grandes, né? Então esse tipo de posição vai ser tido como modelo para os ícones bizantinos. Aqui feito em tecelas, né? Feito em mosaico. Então o quadro também não era só pintado sobre madeira, mas também se usava o mosaico como um meio, né, de fixar as imagens. Aqui vocês têm o famoso retrato em 3/4. Aparece esse lado do rosto e esse outro em perfil. Esse tipo de postura vai ser depois consagrada no Renascimento italiano. Novamente, essa pintura, e muitos críticos vão dizer que eles se aproximavam de alguma maneira do modelo da pintura impressionista, né? Haviam semelhanças formais com a pintura impressionista. E aí vocês podem observar o penteado, né? As joias, os brincos, e novamente o tamanho dos olhos e a posição séria da figura. E esse rosto ovalado, uma boca menor, né, em relação ao tamanho dos olhos. Bom, poucos ícones sobreviveram ao período da iconoclastia, que foi o período da destruição dos ícones, né, e da tentativa de orientar a teologia bizantina para uma postura anicônica, né, que não existissem ícones, não existissem imagens. A única imagem que eles usavam era o desenho da cruz. Aqui é uma entronização da Virgem com o menino, ladeada por 2 santos, né? E os anjos que olham para cima, na direção de Deus. Eles já começam a usar esse disco em dourado, que é a auréola, sinal de santidade dessas figuras, né? E aqui então é o que vai ser depois consagrado como a Virgem Odigetria, aquela que indica o caminho, né? Ela está mostrando o filho e ele segura um rolo de papel, que é o Novo Testamento. Então, essa representação, os rostos são bastante ainda verossímeis, né? Tem um certo volume, tem a tradição clássica, vocês veem aqui no planejamento, a ornamentação rica das roupas, né? Então, isso é um ícone que está no mosteiro de Santa Catarina do Sinai, na Península do Sinai. Um mosteiro foi fundado por Justiniano em torno de 526 e foi construído até 565. E esse mosteiro, que estava sob o controle dos muçulmanos, não foi afetado por essa onda reformista e iconoclasta. Então eles guardaram muitos exemplares desse período, mas que são poucos hoje, né? Aqui o outro Cristo, um Cristo em majestade, né, benzendo, segurando os textos sagrados, vocês veem o símbolo da cruz. Há uma certa profundidade aqui, então um elemento de arquitetura, e novamente o uso da auréola, né? Mas o rosto bem mais, vamos assim dizer, humano. Pedro Mancini, você pode falar um pouco mais sobre o período iconoclasta, o que antecede, o que ocorre? É um período que vai de 726 a 843, então são quase 120 anos. O que ocorre é que eles estavam perdendo várias batalhas. Em 717, Constantinopla é cercada pelas tropas muçulmanas, né, que vinham então do califado de Bagdá. E era um dos grandes sonhos dos muçulmanos era a conquista de Constantinopla. Constantinopla era para eles uma cidade quase sagrada depois de Jerusalém, né? Meca, Medina, Jerusalém, e conquistar Constantinopla era ter o domínio do mundo na época. Então eles tinham esse objetivo. Eles são detidos, liderados pelo imperador Leão III,
de formação militar, que vai conseguir enfrentar esse bloqueio devido às muralhas muito fortes, né? Ainda não havia artilharia no sentido moderno, que é o que vai destruir Constantinopla em 1453, e eles puderam resistir, criando uma frota também para destruir a armada muçulmana no Mar Egeu. Se eu não estou me enganando, eles vão inventar o fogo grego. O fogo grego é uma mistura de elementos que tem alcatrão. Agora os arqueólogos conseguiram recriar o fogo grego, né? E fizeram experiências com isso. Então era quase um tipo de um canhão, um sifão, na frente do barco. Quando chegava perto do inimigo, jogava esse líquido que incendiava o barco, pegava fogo nas pessoas e boiava sobre a água. A água não apagava o fogo. Então, graças ao fogo grego, que é o nome que recebeu esse instrumento bélico, né, eles vão poder vencer a frota muçulmana, né, e também, por outras razões, vão vencer, que aí não se usa isso em terra, não se usava em terra, era só nos navios, né, o fogo grego. Eles vão poder vencer os muçulmanos e afastar, né, o perigo de Constantinopla. Essa data 717, aí também já se deu a passagem do latim para o grego, né, dentro da corte e da cidade. É tomada por muitos historiadores como o início realmente de Bizâncio, né? Bizâncio como império europeu, euroasiático, medieval. Então, até de 330 até 717 é um período de transição, né? Um período proto-histórico de Bizâncio. Há também, como eles tinham sucessivas perdas até chegar em 717, 720, eles vão atribuir isso à idolatria, porque chegou a um ponto em que os ícones eram realmente idolatrados pelos seguidores, que beijavam, faziam a prosquinese, que é aquela inclinação, né? Inclusive se deitar no chão, e raspavam às vezes os ícones para botar no vinho da Eucaristia. Então chegou a esse ponto de achar que aquelas tintas tinham uma propriedade miraculosa, né? Esses imperadores vinham de uma região da Anatólia, de vida muito severa, eram guerreiros desde que nasciam, e eles tinham a influência tanto dos muçulmanos, que eram anicônicos, né, como também dos judeus. Então isso influenciou em parte, e também era uma estratégia política para dominar a igreja, que tinha grandes propriedades, que eram isentas de impostos. Hoje ainda existe isso. Então, grandes mosteiros, né, recebiam doações, e esses mosteiros eram muito grandes e eram produtivos, e não pagavam nada ao Estado. Eles precisavam de fundos para enfrentar a guerra. Então, também foi um motivo político, né, de enfrentar o poder da igreja e estabelecer um poder político-militar mais centralizado. Então, esse período tem uma interrupção, mas vai durar, isso que eu estou dizendo, 717, 726 começam, então, as ações de destruição de imagens, né? Essas imagens são destruídas em massa, eram estimuladas pelo governo central. Ele vai ter apoio do clero, ele vai nomear novos ministros, novos bispos, né? Novos papas que estivessem afinados com essa orientação. E vão se basear no Velho Testamento, que fala que não se pode reproduzir a imagem de homens ou de animais, porque Deus, né, como Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, não tem como fixar a imagem de Deus. Essa discussão se prolonga até o chamado ano da ortodoxia, que é 843, quando as imagens são restauradas, e há uma grande discussão, e aparece o grande teólogo, entre outros, João Damasceno, que era João de Damasco, que vivia numa área controlada pelos muçulmanos, e era ministro, inclusive, dos dirigentes de Damasco, dirigentes muçulmanos. E ele escrevia muito bem, e com argumentos muito claros, vai mostrar que se deve usar a imagem como meio, veículo de aprendizagem da doutrina, né, e de elevação espiritual, instrumento de meditação. Por quê? Porque se Deus se fez homem, né, encarnou, aí é o dogma da encarnação, encarnou em Jesus, que era seu filho,
e que era, portanto, uma figura física, possível de ser registrada graficamente, né? Ele teria, então, as pessoas teriam direito a isso. E aí duas lendas. A lenda de que o rei Abgar de Edessa, na região da Síria, estava doente e queria muito ver Jesus. Jesus estava vivo e não podia se locomover. Então ele pediu que Jesus mandasse uma imagem, um testemunho dele. E aquela história de que ele pega um pano, né, e põe no rosto, e o rosto imprime no pano a sua imagem. Isso é levado para o rei Abgar e ele se cura. Ele fica completamente são, curado, diante da imagem, chamada Mandilion. Né? Então, a partir dessa imagem primeira, a keiropoietos, em grego, aquela que não é feita pela mão humana, é que vai se copiar indefinidamente a imagem do Cristo, como essa aqui. Evidentemente que isso é uma lenda, porque havia o Cristo romano, que era um adolescente, sem barba, né? O Cristo pastor das ovelhas. Então, aqui é a versão do Oriente Médio, uma versão siríaca, né? Do Cristo, já maduro, em torno de 30 anos, com barba e cabelo, né? Que lhe dá uma certa autoridade, muito mais que a de adolescente. E a outra lenda, que é então a fixação da imagem da Virgem Maria, é que se dizia que São Lucas, que é patrono dos artistas e dos médicos, né? Aí não é à toa que a gente tem o Hospital São Lucas, vai pintar o retrato da Virgem. Pinta o retrato da Virgem, ela viva, né? E ele faz a pintura desse retrato. E essa peça então fixa a imagem dela, a partir da qual ela passa a ser copiada, evidentemente com variações. Então essas duas lendas assentam, né, vamos dizer assim, a dignidade, a veracidade da pintura iconográfica, feita dentro de padrões estritos, né, de formas. Né. Lenço de Verônica. É Verônica que fez, né? Verus Icone. Ah, tá, esse é o nome. Do Mantileia. Mantileia, né? E há uma intenção em toda a iconografia bizantina de buscar mostrar o inteligível, isto é, a imagem de Deus. É uma postura irracional, não tem nada a ver com a tradição, o pensamento da tradição greco-romana, né? Que vai buscar a imagem, uma semelhança, uma verossimilhança do corpo humano, é uma exaltação do corpo humano e, vamos dizer assim, estimular esse corpo, estimular os humanos a ver este corpo como um padrão de excelência, um padrão de beleza, né? Isso não tem na cultura bizantina, justamente porque ela tem que negar a materialidade do corpo. Tanto que não há escultura, né? A escultura era associada aos ídolos dos povos pagãos. Então a escultura é negada, no máximo se faz baixos relevos, depois pequenos relevos em marfim, que são maravilhosos, com personagens de santos, ou de Jesus e de Maria, mas a escultura não tem na tradição bizantina. Então se desenvolve a ideia do ícone, e o ícone era portátil. Quer dizer, já antes foram descobertos certos ícones de divindades pagãs, como Ísis e Serápio, né? Então se tem um testemunho, não dá para mostrar tudo hoje, desses ícones pintados sobre madeira, que as pessoas eram portáteis, as pessoas levavam, tinham na sua casa, né? Colocavam no lugar de veneração. E daí então a importância dessa produção, a partir desses dois modelos que vão ser fixados, né? Essa negação então da corporeidade humana leva a uma estilização crescente, né? Leva ao abandono da anatomia, o abandono do volume, né? De uma terceira dimensão, e o uso, por exemplo, do ouro como elemento de distinção do mundo profano. O ouro então estaria ligado à ideia da divindade, né? E a imagem é um instrumento de devoção, não de adoração, e é um instrumento que leva à meditação, e essa meditação, né, transporta o indivíduo para poder ter acesso às verdades e aos dogmas cristãos, né? E, portanto, é uma visão extática, de êxtase, né? das figuras sagradas. Theotokos. Sim, vamos lá na Theotokos, só um pouquinho. Bom, então aqui vocês veem esse Cristo ainda antes do período do Renascimento bizantino. Aqui é São Pedro. Vocês reparem que há elementos arquitetônicos, a imagem não está muito boa, né? A própria mão ele segura as chaves, a cruz, é uma figura ainda muito crível, muito verdadeira, né? Do que seria um retrato em 3/4, né?
vocês veem as dobras dos planejamentos da toga que ele usa, e aqui em cima nós vemos o medalhão de Jesus, São João Evangelista e Nossa Senhora. Então, esses medalhões vão aparecer em muitas pinturas bizantinas. Aqui Jesus com São Menas, ou Menás, que era um abade da Palestina, e uma figura cultuada pelos coptas, né, cristãos do Egito. Aqui vocês veem também que há um desenho, um desenho mais simples, né? Vocês veem que há uma desarmonia entre a representação da cabeça e do corpo. Então isso já era intencional, porque o que interessava era o rosto, né? A expressão que esse rosto trazia, e os símbolos, no caso, são... Opa! Estou atrapalhado aqui. São Menas está com o Evangelho na mão, um manuscrito, um rolo, e Jesus porta, então, um códex, né? um livro, assim dizer, que são os escritos do Novo Testamento que ele revela aos homens. Aqui já um Cristo feito em mosaico, né? Já o Cristo que vai se tornando cada vez mais o padrão estético da arte bizantina. Então vocês veem esses elementos como a auréola, né? A cruz, as palavras gregas, aliás, as iniciais gregas que falam dele, aqui, ó, Jesus Cristo, me ajuda aí, Chico. Jesus Cristo. Nosso Senhor, não. O Rei da... Aqui embaixo, não sei, deve ser uma referência a ele. Ele, novamente, a postura tradicional, ele abençoando com a mão direita. Nosso guia. Nosso guia, né? Ela é mônica. E aqui vocês veem ele segurando a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente. E o planejamento ainda tem uma reminiscência clássica, ó. As dobras, né, o volume da roupa, né, o uso do dourado, mas o rosto já está codificado. Esse rosto nós vamos ver até hoje, né, em várias reproduções. Aqui já um ícone bizantino, e vocês notam a diferença, o rosto ficou mais escurecido, os olhos mais encovados, né, o corpo mais desmaterializado. Então essa desmaterialização era intencional. Não é que eles não soubessem desenhar, eles não soubessem fazer a forma clássica. E repetidas vezes, o que há na arte bizantina não é uma ruptura com a tradição clássica, principalmente helenística. Há um ir e vir ao longo dos séculos, né, de buscar inspiração nas figuras helenísticas ou tomar distância delas. Então há um diálogo constante até o final com a arte helenística, né? Então os historiadores de arte bizantina afirmam isso, não há uma ruptura, né? Há inovações e há também esse diálogo constante ao longo dos séculos. Aqui é um ícone do século XII, que como ele está em Londres, ele comemora o que se chama a vitória da ortodoxia. Então aparece aqui a imperatriz Teodora, o imperador Miguel III, filho dela, né? A imagem da Virgem Odigetria, essa que indica o caminho, que haviam 3 formas de representar a Virgem. Essa é a mais conhecida, né? Depois a Virgem da Ternura, que a menino Jesus encosta a bochecha nela, e a orante, que ela está assim, né? Que era como os primeiros cristãos oravam, né? Oravam nessa posição ou assim. Então vamos ter essas 3 grandes fórmulas, né? ou padrões ou tipos, e com algumas variações. E aqui embaixo vocês veem então os arcebispos, o patriarca está aqui do lado, que apoiou, né, a restauração das imagens. E essa grande imagem, a padroeira de Constantinopla, diz a lenda, falando nisso, que vai existir até a captura, né, até o 29 de maio de 1453, quando eles andavam com elas, porque chegou um momento em que iam para frente de batalha levando ícones, né? Constantinopla cercada, passavam com esse ícone nas muralhas para conseguir o milagre de vencer os inimigos. E nesse dia saíram com o ícone. O ícone primeiro cai na procissão, então isso era um mau agouro, e depois ele é despedaçado pelos turcos, quando os turcos conquistam a cidade. Mas ela já tinha se tornado um modelo, né? Então, um modelo iconográfico que vai ser repetido. Novamente aqui vocês veem Jesus segurando assim, né, um rolo, e ela indicando essa mão que indica o filho.
O Filho é o novo caminho. E aqui vem uma outra invenção bizantina, que são essas linhas douradas que vocês veem na roupa, né, no planejamento, a figura dos anjos. Isso é um elemento para dizer da sacralidade da imagem, né, e para dar essa luz que sai de dentro para fora. Outra invenção bizantina que aparece aí é a chamada perspectiva invertida. Em vez de a visão de terceira dimensão estar para dentro da tela, isso vai ser consagrado no Renascimento, existia de uma outra maneira na pintura romana e helenística, né? Então a ideia do ilusionismo, da profundidade, as figuras com volume, eles ao fazer essa visão de uma iconografia quase abstrata, eles jogam para nós, né, essas linhas. As linhas saem do quadro em direção ao nosso olho. Em vez de nós acharmos um ponto, né, dentro do quadro, que essa é a tradição, que nós temos até hoje na fotografia, né, quando vocês fotografam aí a toda hora na prótese, é um padrão renascentista, porque é uma visão caolha, né? A gente fotografa com um olho só, somos todos caolhos, né? E a gente acha que aquilo é verdadeiro. Olha aqui que eu estou te mostrando, essa paisagem é verdadeira. Aí tu vai dizer sim, sim. E não é verdadeira, é uma convenção. É resultado de uma convenção, né, que tem uma base científica, evidentemente, mas não é o olhar biológico, que é de 360 graus, que é o chamado olho de peixe, né, que a fotografia já reproduz naquela grande angular. Então vocês veem, por exemplo, uma paisagem, uma foto enorme, né, que dá essa ideia de abranger todos os cantos. Porque, por exemplo, se eu fazer essa posição, eu olhando para vocês, eu vejo meus dedos, né? Eu tenho uma visão periférica, nós temos visão central e periférica. O que faz o Renascimento, faziam os romanos de alguma maneira parecida, é uma visão centrada, né? E para ordenar os raios do olhar, se vai a um ponto de fuga único, dentro da pintura, da parede, no afresco, né? E o que faz os bizantinos é inverter isso, é fazer com que os raios, em vez de entrar para o quadro, eles saiam para o olho. Então o olho, ao ser tocado por isso, ele tem uma emoção de ordem religiosa, né? Isso facilita a contemplação e facilita, então, vamos dizer assim, a introspecção, né, no caso do crente. E vocês veem aqui a Virgem Entronada, que vai ser um tema muito utilizado nos séculos 13 e 14 na Itália. A Itália sofre uma grande influência bizantina, Duccio, Giotto, né, que são os criadores, vamos dizer, da arte ocidental. Então nós vamos ver esse tipo de imagem. Aqui já, num período mais avançado, a Natividade. Vocês veem a imagem da Virgem reclinada dentro de um círculo vermelho, a auréola dourada, e o menino dentro de uma manjedoura, mas parece uma gaveta. E numa gruta, né, estilizada dentro da montanha. Então vocês veem que não tem nenhum elemento de realismo, de ilusão. Não existe o ilusionismo, que é a base da arte ocidental. Começa com a Grécia, né? Quando vai fazer o corpo humano em 3 dimensões, e você pode, na estátua, você pode circular. Então você vê o corpo humano em várias posições, a partir de várias posições, né? Se elimina, então, essa visão em profundidade. Vocês veem que é um tipo de perspectiva que ela é em escada, né? Ela é a chamada perspectiva medieval de sobreposição de faixas de imagem, né? Então aqui vocês veem os anjos e também os pastores, né? Aqui o banho de Jesus ao nascimento. Enfim, isso é uma série de ícones juntos, que vai dar origem ao díptico, que é portátil, né? Ele fecha, ao tríptico, que são 3, e ao políptico, que são vários quadros, né, juntos. Isso vai ser muito comum na Idade Média Ocidental e no início do Renascimento. Então o ícone portátil, ele vai ter uma grande aceitação, porque ele pode ser levado, né? Pode ser levado para qualquer lugar. Eu transporto comigo esse ícone, né? Aqui vocês veem em prata, né, o santo heróico dos ortodoxos, inclusive virou símbolo da Rússia atual, só que eles não dizem que é santo, eles dizem que é um cavaleiro que está nas lendas medievais russas, né, que é São Jorge.
São Jorge vencendo o inimigo. Aqui pode ser um muçulmano, né? E tudo isso trabalhado em prata. Vocês veem a mestria que eles tinham nesses desenhos abstratos, os medalhões com os santos, né? Ilustrando, e aqui está escrito também as iniciais em grego, o São Jorge derrotando os inimigos da fé. Esse, então, um díptico, né, que contam as 12 festas da ortodoxia, né? Então a gente começa com a Anunciação, a visita de Isabel, a mãe de João Batista, né? Deixa eu ver o que mais. Aqui o nascimento de Cristo, a apresentação no templo, o batismo por João Batista, a transfiguração no Monte Tabor. Vocês não são cristãos, né? Então vocês não sabem essas histórias. São todos pagãos. Será que eles podem ser convertidos? Acho que não tem mais chance, né? É doutrinação, professor. Aqui a entrada em Jerusalém, a crucificação, aqui o mistério o milagre do cego. Esse eu não me lembro mais, mas eu acho que é a bênção dos apóstolos. Aqui a ascensão de Cristo e aqui o Pentecostes, quando então o Espírito Santo desce a cabeça em forma de chama dos apóstolos, o milagre das línguas, e cada um sai falando uma língua para sair pregando pelo mundo, né? Tudo isso em marfim. Aqui vocês veem as alças que juntam, né, as duas placas. Então esse trabalho em marfim, esse uso do marfim foi muito popular e era um elemento de ostentação de riqueza, né? E aqui no interior das igrejas bizantinas na Grécia, tal como ele é conservado hoje. Vocês veem ainda... Não, esse aqui, desculpe, isso é Ravenna, na Itália. É a primeira fase da arte bizantina. Você vê um Cristo imberbe, né? Entronizado. Aqui o altar. E toda essa decoração em mosaico, né? Extremamente rica em detalhes, em ornamentos. Essa já é Ósio Lucas, uma região próxima de Atenas, na Grécia. Então vocês veem o altar, que tem essa parede, o altar está aqui no fundo, né? Onde está a cúpula central, os fiéis ficam aqui em pé, várias passagens da Bíblia são narradas, inclusive há um programa em que nas igrejas ortodoxas não se pode botar as imagens em qualquer lugar. Então tem o alto da cúpula é o Cristo Pantocrator, o Senhor do Universo, né? Depois o lugar dos apóstolos, depois o lugar das virgens, né? Os 4 evangelistas em primeiro lugar, e assim vai. E aqui se criou o hábito, quando ainda havia um pequeno muro, de se colocar ícones de imagens, principalmente do patrono da igreja, a quem a igreja era dedicada. E aí eles começam a levantar esse muro, né? Os russos depois vão até o teto, chamado iconostase. E há também toda uma ordem para a colocação dessa imagem. E há o lado mágico desse ritual ortodoxo, que o nosso latino perdeu todo com o Vaticano II, ficou sem graça, parece um ritual neopentecostal. Eu fui agora a uma missa, fiquei muito desencantado, porque no meu tempo de católico era em latim. Então era um espetáculo, eu não entendia nada, né? Mas era um espetáculo. Tinha o tal aqueles meninos, os coroinhas, batiam uma sineta. Era a hora que eu ficava fascinado, porque aquilo batia, fazia barulho, né? Não tem nada mais disso. E todo o canto em latim, né? Agora virou uma coisa assim, tipo de um espetáculo quase pop. Às vezes é pop que tocam guitarra e tocam música pop mais suave, né? Mas os ortodoxos mantiveram a liturgia, né? Eles são rigorosos nisso. Então o que aconteceu é que aqui ficam os fiéis, e entre os fiéis e os sacerdotes há essa parede. E os fiéis não veem o que o sacerdote está fazendo lá. Então há todo um ritual que se passa ali dentro, com sacerdote, diáconos, né, assistentes, e eles saem por essas portas para dar a Eucaristia. Então esse é a diferença em relação ao ritual católico tradicional, né? Sem falar dos protestantes, que são imensamente diferentes, né? E a música coral importante, trechos da cerimônia são cantados, então tem um cantor que faz isso. Eu pude, em Constantinopla, em Istambul, aliás, entrar na igreja do patriarcado grego, e lá eu assisti um pedaço de missa, praticamente sem ninguém, né?
Eu tive a sorte de entrar e assistir. E havia na entrada um tipo de um pedestal com a imagem em diagonal, um ícone. E aí sai o padre, ele lá se benze, reza, beija o ícone, né? Faz toda a inclinação e vai embora. Então aí eu pude ver na prática como é que é essa liturgia. E aqui é São Marcos, em Veneza. São Marcos, em Veneza, copiou a principal catedral, além de Santa Sofia, né? A segunda grande catedral de Constantinopla, que era os Santos Apóstolos, que servia de local de sepultamento dos imperadores. Constantino construiu os Santos Apóstolos, e colocou 12 grandes estátuas deitadas, né, que estivessem sepultadas. E a 13ª é para ele. Aí depois criou o hábito de se enterrar, não todos, mas um grande número de imperadores ali. Quando os turcos invadiram, né, Mehmed II resolveu destruir a igreja. Primeiro ele criou como a sede do patriarcado grego. Depois ele expulsou o patriarcado ali, que fica numa colina alta, destruiu a igreja e sob os seus alicerces ele criou a famosa Mesquita do Conquistador, que existe até hoje em Istambul, está muito bem conservada. Então isso mostra muito bem o aniquilamento da memória, né? Quer dizer, o povo vencido é destruído, a sua memória é destruída, é arrasada, né? E sobre ela se constrói, né, o monumento do vencedor, quer dizer, seria a mesquita. A de Santa Sofia, pelo tamanho, a beleza, e era uma maravilha no mundo antigo, é convertida em mesquita, né, até os anos 20 do século passado, quando passa a ser museu. E aqui vocês veem toda a decoração inspirada na tradição bizantina. Vocês veem o uso intenso do dourado, né, a colocação das imagens. Vocês têm aqui atrás, inclusive, um simulacro, né, de iconostase, que não vai até o teto, mas separa o altar dos fiéis, né? E é de uma riqueza extraordinária. Então hoje se tem ideia do que foi a Igreja dos Santos Apóstolos por causa da imitação que os venezianos vão fazer ao construir São Marcos. Outro prestígio das igrejas era ela ter coleção de relíquias. Então o que tinha de relíquias da Santa Cruz, eu daria para construir um navio. O que apareceu de pedaços, lascas de madeira por todo o império, que eram venerados, né? Até hoje também tem lá em Notre Dame, com esse incêndio, apareceu o que seria um pedaço da coroa de espinhos de Jesus, né? Então era comum também pegar o braço, o osso que sobrava de um santo, colocar numa caixa de vidro, né? Ou numa caixa de prata ou de ouro. Então essa sobrevivência pagã, não é isso, professor? De adoração dessas relíquias, né, ela vai ser muito importante. Então o lugar que tivesse mais relíquias era o lugar mais sagrado. Então vou inventar até essa história de que a cruz, né, estaria em Constantinopla. Foi resgatada de Jerusalém, foi encontrada em Jerusalém pela mãe de Constantino, Santa Helena. Se constrói então um templo, que é o Santo Sepulcro, em homenagem à cruz, e essa cruz depois é levada pelos persas, né, como relíquia, como butim, depois devolvida e fica em Constantinopla, né? Então, a mesma forma, o lenço de Verônica também teria sido recuperado e levado como relíquia para Constantinopla. Para vocês terem uma ideia de como é que funcionava a sociedade, que era uma sociedade religiosa, como nós fomos até o século XVIII. Então, até o século XVIII, da nossa época, né, a religião era a principal ideologia. A religião explicava tudo, ou quase tudo. Com o avanço da ciência, né, a ciência vai a substituir esse lugar. Então a nossa ideologia hoje ela é científica, entre aspas, né? Quer dizer, a forma de explicação básica do mundo passa pela ciência. Não é mais porque o Deus do vento ventou e destruiu uma parte da cidade, o Deus da chuva mandou chuva, né? Hoje há toda uma explicação, entra pela meteorologia, né? Pelos fenômenos geográficos. Então, todas as explicações que nós temos, a nossa visão, mesmo a pessoa sendo religiosa, é de base científica. Essa é a grande revolução do pensamento, né, no Ocidente. Já vem da Grécia, está lá o germe, mas se desenvolve plenamente depois do Renascimento. Aqui é o Palácio dos Normandos
na Sicília. Os normandos que conquistam a Sicília são chamados pelo Papa e por soberanos italianos para enfrentar os sarracenos, que são os árabes, né, que tinham invadido a Sicília e tornaram a Sicília seu território durante quase 200 anos. Então, no ano 1010, 1020, eles são chamados, esses normandos que vêm da França, dessa região que hoje tem o nome de Normandia. Esses normandos são os antigos vikings, né, que vão se instalar na França, e eles vêm, então, eram bons piratas, bons navegadores, para libertar a Sicília. E lá chegando, eles vão expulsar os sarracenos, depois de um tempo de luta, e vão criar um reino próprio, que vai desafiar, inclusive, Bizâncio, vai querer tomar conta de Bizâncio, invadir Bizâncio e fazer de Bizâncio Constantinopla, a sua capital. Então, nós vamos ter aí um reino muito interessante na Sicília, que ele é, como hoje está na moda, multicultural, que ele tinha população muçulmana, católica romana e ortodoxa. Os normandos eram católicos, né? Só que um dos reis deles tinha um harém, por exemplo. Ele se dava essas comodidades. E vão construir esses palácios, né, inclusive igrejas, trazendo decoradores de Constantinopla. Então vocês veem uma ornamentação laica aqui, né, com temática, inclusive, temática clássica, que vocês veem centauros, né, animais, árvores. Então não é uma temática religiosa, é uma temática laica, que também foi usada pelos iconoclastas nas redecorações dos palácios e prédios públicos de Constantinopla, mas depois da restauração da ortodoxia eles foram destruídos. Então sobrou muito pouca coisa hoje, a não ser o piso do antigo palácio, lá em Constantinopla, que foi redescoberto, e se pode visitar, né, esse lugar, se vê ainda fragmentos do piso desse palácio, com elementos florais, animais e assim por diante. Aqui é uma casa russa, para dar no início do século, ao longo do século XIX, início do XX, que é o seguinte: quando você entrava numa casa russa, você não ia logo falar com a pessoa, você se dirigia ao canto vermelho, né, onde há um altar, bem nesse ângulo da casa, cheio de ícones, né, e um pequeno altar sempre com uma vela acesa e com flores. Então a pessoa entrava, se benzia, fazia uma prece, aí conversava com os donos da casa. Então, ao entrar na residência, uma casa de classe média, né, você tinha isso. Nos pobres também, os pobres tinham um ícone ou dois na parede, né? Então a pessoa entrava, rezava diante dos ícones para depois conversar com os moradores. Vamos voltar então a continuar a nossa conversa agora sobre o ícone russo. Por que o ícone russo, né? Porque a partir do século XII, XIII, começa a haver, já muito antes, né, a divulgação e a bizantinização dos povos dos Balcãs e dos russos. Penso para vocês terem uma ideia, né, hoje nós temos 5 países nos Balcãs, 6 se colocar a Bósnia e Herzegovina, onde há presença muito forte da Igreja Ortodoxa. Então nós temos a Grécia, vocês vão imaginando o mapa, né? A Grécia, a Bulgária, a Macedônia, a Sérvia, a Romênia, né? E agora me esqueci o outro, sabe o que eu ia dizer? Bom, são 5 aí, né, importantes, que têm um acervo da Idade Média muito forte. E no período medieval, em que Constantinopla estava em decadência, os sérvios chegaram até as terras gregas, onde hoje é a Macedônia, chegaram a controlar Salônica, né, e queriam então substituir o Império Bizantino por um Império Sérvio. Da mesma maneira, os búlgaros, né? Então, os búlgaros, que são desses povos do Balcã, os mais próximos ao russo, porque o búlgaro é muito próximo ao russo, e essas línguas, com exceção do grego e do romeno, são escritas com o alfabeto cirílico, né? Então isso dá uma grande proximidade com a Rússia. Mas o grande herdeiro vai ser a Rússia, porque em 988, 89, o príncipe Vladimir se converte ao cristianismo em Constantinopla, porque a mãe dele, a princesa Olga, tinha ido a Constantinopla, prepararam para ela uma grande recepção dentro de Santa Sofia, e ela ficou deslumbrada com o ritual, né? Porque realmente é muito bonito. E aí se convertem ao cristianismo ortodoxo. Evidentemente, eles são inimigos viscerais dos católicos, porque associavam os católicos, na época, aos suecos e poloneses e alemães que estavam tentando invadir o território russo. Então, há uma guerra secular, né, para a afirmação da Rússia, primeiro da Rus,
chamada Rússia Kieviana, né, com sede em Kiev, até a chegada dos mongóis no século XIII. Eles enfrentavam os poloneses. A partir do século XIII, XIV, quando vamos dizer assim, a nação russa foge para o noroeste, né, para o nordeste, aliás, e chega na Moscóvia e na cidade de Vladimir, eles vão ter como inimigos em seguida os suecos, que dominavam o Mar Báltico, inclusive onde é São Petersburgo hoje, né, e os cavaleiros teutônicos. Inclusive é uma obra, vocês devem ver, extraordinária, do cineasta Sergei Eisenstein, sobre a invasão dos cavaleiros teutônicos na Rússia, né? É Alexandre Nevsky, o príncipe de Vladimir, derrota na famosa Batalha dos Lagos, né? Foi uma batalha pequena na época, mas para os russos virou um símbolo, e Eisenstein fez isso em 1938, às vésperas da invasão nazista. Então, para mostrar, né, o uso ideológico da história, que os russos poderiam enfrentar e derrotar os invasores, né? Então, toda a afirmação do exército, ou do Império Russo, aliás, vai ser contra esses três povos católicos, que ainda não havia reforma, né? Os suecos, os poloneses e os alemães. Então, para poder afirmar a identidade nacional, eles vão se tornar ortodoxos. Essa identificação de etnia ou nação com a religião é importante. Dois outros exemplos. Os poloneses, para evitar a russificação ou a germanização, que a Polônia está no sanduíche, né, optou pelo catolicismo. Né? Os prussianos eram luteranos, os russos ortodoxos. Né? E, claro, todos eslavos, russos e poloneses. Né? Os russos tentaram a russificação até depois de 1945, mas fracassaram. Outro exemplo de resistência através da religião é a Irlanda. A Irlanda, a primeira colônia inglesa, desde o século XII, resistiu, né, a se tornar protestante e se identificou com o catolicismo até hoje. Então vamos ter a guerra civil na Irlanda, onde tem o grupo católico irlandês, né, a origem celta, e o grupo protestante, que tem origem na migração escocesa e inglesa para o norte da Irlanda. E são alguns exemplos, né? Um exemplo moderno é de Timor-Leste, por exemplo. Timor tinha vamos dizer assim, um número pequeno de católicos, né? Porque a maioria era animista. Com a invasão indonésia, chancelada evidentemente pelos Estados Unidos, os timorenses perderam a independência, que durou menos de um ano, em 75, e foram massacrados pelos indonésios. Aí há uma adesão massiva ao catolicismo como forma de combater os indonésios muçulmanos. Então eu vi cenas impressionantes em que o povo fugia da cidade. O que eles levavam? As imagens de Jesus e de Maria. Fugiam para os montes, para os montes, né, que eram floresta, né, para se salvarem. Até conseguirem em 79 finalmente a independência. Né? Não, 90 aliás, né, em 79. Durou quase 30 anos essa dominação. Né? Então é um exemplo de identificação, né, dos timorenses orientais, que fazem parte dos países de língua portuguesa, adotam o português como língua oficial e mais uma local, contra a outra metade da ilha que é islamizada, que é a Indonésia. Então isso vai acontecer com os russos. Eles vão adotar, né, e os patriarcas metropolitas russos, primeiro em Kiev, depois em Vladimir e Moscou, eram gregos, eram nomeados pelo patriarcado de Constantinopla, até que eles vão se tornar autocéfalos, isto é, independentes. Então essas igrejas ortodoxas, elas são todas autocéfalas. Então tem o patriarca grego, o búlgaro, o romeno, o macedônio, o sérvio, assim por diante. Porque a ideia é de uma confederação, né, de um colegiado de patriarcas. Evidentemente que o de Constantinopla tem uma deferência especial, mas não tem poder, né, não é o Papa Romano. Né? E há uma luta intensa toda a Idade Média entre os ortodoxos e os católicos. Ortodoxo vem do grego, caminho reto, né, professor? Então, os ortodoxos se creem os verdadeiros cristãos. Opinião correta. Opinião correta, né? E os católicos romanos seriam uma heresia para eles, né? Os protestantes mais distante ainda. Bom, com essa chegada dos monges gregos, né, para evangelizar os russos, eles vão levar ícones. Né? E esses ícones vão servir aqui para vocês verem, né, novamente o território. A Rússia está aqui, ó, Kiev está por aqui, né, Moscou mais ao norte. Então, a primeira território russo vai ser chamado de Rus. Né? Aqui a extensão da Rússia pós-91. Né?
é o maior país do mundo, tem 17 milhões e pouco de quilômetros quadrados. Esse enclave que eles pegaram da Alemanha, Kaliningrado, a antiga Danzig, aonde viveu Kant, né, o filósofo Immanuel Kant. E aqui tem vários povos, mas os russos são a maioria. Eles são mais ou menos 65% da população. E todos eles, não digo todos, mas a grande maioria são de ortodoxos. E após a queda do sistema soviético, houve uma conversão ou reconversão massiva, né, à ortodoxia, uma reação contra o sistema ditatorial, né, do soviético. Aqui as divisões atuais da Rússia, né, são estados, repúblicas, e vocês veem aqui a região mais povoada, muito mais segmentada, que é a parte da Sibéria. E o centro, então, a Ucrânia, né, a Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, a Rússia Branca, né, os países da Transcaucásia, que são cristãos, Geórgia e Armênia. E aqui nós vamos ter, por exemplo, em Kazan, a minoria tártara, né? Então, vamos ter população russa, aqui já países independentes da Ásia Central, mas é para vocês terem uma ideia, saiu aqui de Kiev, nessa parte do Dnieper, né, que tinha através da Crimeia contato direto com Constantinopla, e se translada para Moscou, antes para o Principado de Vladimir, uma cidade próxima de Moscou, até que o grande príncipe de Moscou vai tomando o poder e vai aumentando os territórios, né? Aí nós vamos ter a administração de Ivan IV, terrível, e depois, mais de 100 anos depois, a administração de Pedro o Grande, que vai fazer a grande revolução de modernização, né? Então são as figuras marcadas da história russa, né? Ivan IV, Pedro I, ou Pedro o Grande, Catarina, que continua, Catarina II, e depois Lenin, né? Então há, desde Pedro, esse desejo de ocidentalização, de fazer parte da Europa. Então ele vai conquistar esse território aqui, ó, onde está São Petersburgo, que é a janela para o Báltico, Mar do Norte e Atlântico, né? O grande problema da Rússia é que ela está ilhada. O maior país do mundo não tem acesso direto aos oceanos, né? Então ela está no Mar Negro, aqui vocês estão vendo, né? Agora tomou a Crimeia de volta. Aquele território na Ásia são portos gelados, né? É uma zona economicamente secundária. Então as saídas aqui os estreitos, onde está Constantinopla, sai no Egeu, e através do Báltico. Então esse enclausuramento faz com que toda a política russa fosse, a partir de Pedro, direcionada para chegar nos mares quentes, né? Daí a questão do Afeganistão, por exemplo. Mas já estou fora do assunto. Aqui, como é que é constituído a primeira Rússia, ó, de 1054 a 1277, quando chegam os mongóis e destroem, né, essa Rússia, chamavam de Rus, Kieviana. O nome Rússia vai aparecer mais tarde, já em Moscou. Esse eu já mostrei para vocês, a Casa Russa, né? E aqui, então, exemplo dos ícones pagãos, né? Heron e um deus militar, ano 200 a.C. Quer dizer, já no período do século I, II, III, após da era cristã, os pagãos usavam essas imagens e colocavam, inclusive, uma pequena cortina, um pano, né? Porque aquela imagem não podia ficar exposta o tempo todo. E botavam óleos, velas, né? Um pequeno altar. Então esse culto ele é anterior ao cristianismo. Portanto, a influência desse culto como modelo na arte bizantina. Novamente esse que vocês já viram, de Cristo, que está em Santa Catarina do Sinai, né? Lá nesse mosteiro mais antigo do período cristão, que sobreviveu até hoje. Aqui vocês têm essa Nossa Senhora com o menino, uma odietria, né, do século VI, então também do Sinai. Aliás, o Sinai mereceria, Santa Catarina, uma aula especial, porque é de uma riqueza extraordinária, né? A riqueza de imagens, o próprio edifício, é toda uma outra história, né? Aí vocês veem já o tempo, né, como craquelou a pintura, o uso da auréola, né, e uma certa ligação à tradição clássica. Veja os planejamentos, que dão um certo volume, né, dão um jogo de claro e escuro, a torção do corpo, do rosto em 3/4, né, tanto do menino quanto da virgem, mas aparecem os olhos grandes, né, porque o olho seria, como se diz, a janela da alma. Então, através do olhar,
A imagem olha para nós. Isso então estimula o nosso lado místico, né, e possibilita a contemplação. Esse aqui então, o Cristo abençoando, e esses dois santos, será que está errado aqui? Deixa eu ver se eu errei. Não. São dois santos, né, o medalhão de Cristo, e dois santos, acho que São Glebe, São Boris, que são os primeiros santos da história religiosa. Não, ainda é do Egito, desculpe, século VI. Mas vocês têm que olhar a questão da visão frontal, o olho grande, né? A gente chamaria, diria popularmente, arregalado, quer dizer, um olho aberto, né? Aqui São Jorge, século XI e XII, já em Moscou, né? E São Jorge é uma figura muito popular na Grécia, né? na Rússia, e a bandeira de São Jorge ela é presente. A bandeira da Inglaterra é a cruz, aquela bandeira branca com a cruz vermelha, é a cruz de São Jorge. Também São Jorge é o padroeiro da Grécia. Então a bandeira grega tem uma cruz branca sobre fundo azul, né? E a República da Geórgia adotou recentemente uma bandeira branca com a cruz vermelha e 4 pequenas estrelas, cruzes nos quadrados, para se diferenciar da bandeira inglesa. Então vocês vejam a presença, né? A paróquia de São Jorge aqui, essa figura que vai ser sincretizada com a Umbanda e com outros cultos afro-brasileiros. Então a do santo guerreiro, né? Protetor da fé cristã. Aqui já um ícone do século XII, o arcanjo Gabriel, que foi quem faz a anunciação, aquele que vem, né, até Maria e diz a ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela está grávida, né? Pela palavra ela é fecundada, né? E o arcanjo Gabriel, se tem algum aqui, Gabriel é o anjo da guarda. É teu anjo da guarda, né? Então tu pode, indo à Grécia, tu compra o ícone de São Gabriel, do arcanjo Gabriel. Miguel é o justiceiro, diz que ele está lá, o cemitério de São Miguel e Almas, que no juízo final os mortos vão ressuscitar para serem julgados, né? E quem faz isso, o santo guerreiro, é São Miguel. Gabriel é o anjo da guarda e o da anunciação aliás, Rafael. Desculpa, eu me confundi. Gabriel é o da anunciação e Rafael é o anjo da guarda. São os três, tem vários outros, mas os três mais conhecidos. Esse ícone é muito popular, é o ícone da Virgem Menino, chamado ícone de Vladimir, da cidade de Vladimir, que foi feito em Constantinopla há cerca de 1131 e levado para lá. Essa é uma das posições canônicas da Virgem, né? Essa Virgem da ternura, por essa posição dela segurando o menino. O uso do ouro, vocês veem aqui, né? eram lâminas finas de ouro que são utilizadas até hoje para ressaltar, né, o lado espiritual. E vejam essas listas pretas, assistes, se diz isso, a tradução em português, que vem do grego, que vai destacar, né, a sacralidade, a santidade dessas imagens. E essas estrelas que vocês veem na Maria é para dizer que ela é virgem, né? Quer dizer, as virgens, quando casavam, usavam esse véu com essas estrelas, dizendo que eram puras, né? Um sinal de pureza. Novamente o Cristo do lenço de Verônica, né? Então o modelo seria o Mandilion, que é esse Cristo severo, vocês veem um olhar severo, né? Geometrizado, dentro da auréola, a cruz cristã, a cruz de 4 braços, mostrando então uma versão menos humana, menos humanizada, né? Ela mais espiritualizada, vira mais a ideia de um símbolo do que uma reprodução, né, da humanidade de Cristo. Essa é a Virgem Orante, né, do século XII em Moscou. Então vocês veem aqui em cima os arcanjos, né, ela tendo no peito o medalhão de Jesus, que abençoa, e ela ora, né? Então essa também é uma das convenções na representação de Maria. Aqui a Virgem de Tolga, do século XIII, 1300, 1400, também de Moscou. Vejo que já há a introdução aqui do volume da perspectiva pelo trono, né? Então a almofada em que ela está sentada, esse trono, todo o tratamento do planejamento, que dá o volume, né? Mas vocês vejam a deformação, novamente é a chamada Virgem Elusa, né? Que é essa Virgem da ternura.
e em cima ladeada pelos arcanjos, pelos anjos, aliás. E repare que o encosto do trono tem arcos, né? Então isso daria um jogo de figura e fundo. Aqui a Anunciação. Então São Gabriel, né, desce o arcanjo e faz aquela famosa saudação que está na oração católica, né, do Ave Maria cheia de graça. E em cima aparece a figura do Cristo, né, dentro de uma semi-esfera, um tipo de medalhão, confirmando, né, esse ato. Isso tudo pintado em madeira, que vocês veem aqui, né, emoldurado, e se fazia em pintura em madeira principalmente, mas também se usava o linho, a tela, em menor escala. E também pelo fato do tempo, a tela não resiste com a madeira. Então se perdeu muitas obras, né? E no período stalinista, Stalin fez uma campanha contra os ícones. Eu vi uma foto, para mim aterrorizadora, dos camponeses jogando ícones num caminhão, um caminhão cheio de ícones, né, que foram para a fogueira. Então, guardar um ícone era um crime, por exemplo, né? Então, milhares de ícones foram destruídos nos anos 30, um período de maior repressão do sistema stalinista, né, do governo stalinista. Novamente, o arcanjo Gabriel. E a posição da mão, que vocês veem aqui, é essa posição de autoridade, né, ele está benzendo, ele fala com a Virgem, com a mão direita, através dessa fala e da gestualidade, ele realiza o milagre da encarnação. Que o grande tema, os dois grandes temas tirados da tradição cristã, que vão influenciar os ícones, são o tema da encarnação, então Deus se faz homem, né, e portanto se aproxima de nós, e nós subimos, quer dizer, nós também nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, e o tema da ressurreição, quer dizer, a morte não é o fim de tudo, existe uma vida no além, uma vida espiritual, evidentemente, né, que pode nos levar, nos aproximar da visão celeste, quer dizer, se nós fizermos cumprirmos os mandamentos e nos tornarmos pessoas, vamos dizer assim, elevadas espiritualmente, a alma, né, ela vai ascender e pode chegar à contemplação de Deus, né? Seria o auge da evolução do indivíduo, do cristão. Isso em contraponto às religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, por exemplo, em que essa progressão religiosa, ela acaba, ou mística, melhor dizendo, acaba com a dissolução do eu, a dissolução da individualidade, né? Quando eu saio da roda das reencarnações e consigo, né, atingir o nirvana. O nirvana é o aniquilamento do eu, o aniquilamento do elemento individual, oposto aos cristãos, né, em que existe um processo de ascensão espiritual, mas é um caminho individual que deve ser feito. A igreja ajuda, a igreja ampara, mas cada um de nós tem um caminho, né, para chegar à iluminação e mantém a sua alma. Então esses são dois aspectos opostos, né, da religião hinduísta budista e da religião cristã. Aqui aparece Boris e Gleb, que eram dois príncipes que foram assassinados por ordem do irmão, na luta pelo poder, e não se sabe a razão, vão ser santificados pela Igreja Ortodoxa Russa. Os russos vão ter vários santos que os outros povos não têm, né? Agora chegou ao cúmulo de eles santificarem, depois de 91, os Romanov, né? Nicolau II e toda a família. Eles foram considerados agora santos. E se a gente lê a biografia do Nicolau, não tinha nada de santo. Era um homem medíocre, né? Bom pai de família, adorava fotografia, mas não fez nada, né? Não teve nenhum tipo de vinculação ou prática religiosa que valesse essa, vamos dizer assim, essa santificação. Eles vão fazer isso ao longo dos séculos, santificar imperadores, né, seguindo uma tradição romana. Vocês lembram disso, né? E o modelo, no fundo, está lá em Roma, né? Então, santificar o imperador, porque o imperador, o Basileu, depois o Tsar,
é a figura intermediária entre Deus e os homens, né? Ele tem um caráter sagrado. Nos filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, as tropas russas iam para o front levando uma imagem ou várias imagens de ícones, né? E o Nicolau ia visitar essas tropas e exercia um fascínio muito grande, como se fosse o Dalai Lama abençoando, ou o Papa, né, abençoando as tropas. Então eles tinham esse poder, né, que vem de Bizâncio, mas também vem de Roma. A anterioridade chega até a santificação ou a divinização, né, dos imperadores. E aqui são trechos da história dos santos. Vocês veem esses vários quadros menores, né, aparecem elementos ou cenas da vida de São Gleb e São Boris. De novo ele, século XIV, né? Aí a distinção, um com barba, outro imberbe, né? Um segurando a espada, que é São Boris, o outro rezando. E reparem, os pés, eles se assentam no vazio, esse ouro todo, né? Cria um espaço que não é espaço, né? Eles como que flutuam, né? E vocês vejam o alongamento das figuras e, de alguma maneira, a desmaterialização desses corpos, sobrando apenas o rosto como imagem. Teófano grego foi um pintor importante no século XIII e XIV. Ele vai estimular a pintura russa, criar uma escola de ícones em Novgorod, depois em Moscou. Ele vai fazer várias obras, inclusive aqui esse ícone, a Dormição da Virgem. O que é a Dormição da Virgem dos ortodoxos? É quando ela morre, ela é colocada num leito, né, ladeada pelos apóstolos, e ela é o único ser humano que ascendeu aos céus em corpo e alma, né? A festa católica é 15 de agosto, Nossa Senhora da Glória. Nós temos um bairro chamado Glória, e a igreja Nossa Senhora da Glória é dedicada a esse evento, né? A essa personalização da Virgem, ou chama-se evocação, né? No Brasil existem mais de 100 evocações da Virgem, né? Então, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, e aí vai, né? Nossa Senhora da Pompeia, Nossa Senhora da Glória, são várias, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora das Dores, que é a Igreja das Dores, né? As 7 dores que ela sofreu. Aparecida, que é a padroeira do Brasil, e que tem uma basílica um pouco menor que a de São Pedro, porque a de São Pedro não pode ser ultrapassada, né? Com a mesquita de Meca. Não pode existir nenhuma mesquita maior que a de Meca, né? Que tem 7 minaretes. Na Turquia vão ter mesquitas de 6 minaretes, mas 7 não pode. Tem uma hierarquia, né? E aqui mostra então a reunião dos apóstolos em torno dela, a figura do Cristo que segura um tipo de um bebê, que é a alma de Maria. E vocês vejam elementos arquitetônicos, né? Quer dizer, isso é de 1300 a 1400. Há aí um recurso à tradição anterior, helenística, né, de apresentar as figuras numa forma de escala, até aparecerem os sacerdotes, ou patriarcas, né? Porque eles saem da peça, isso é um milagre. Quando voltam nessa cama, né, eles estavam rosas, e o corpo tinha desaparecido. Sim. Esse Cristo com cabelo longo e barba, ele é de origem bizantina, então essa imagem... Cujo o modelo é sírio, né? Vem do Oriente Próximo. Seria o Cristo adulto, mais ou menos em torno de 30 anos, né? E não o adolescente, que não convenceria os cristãos. São Jorge de novo, né? Século XIV, novamente São Jorge, lutando com o dragão, e cenas da vida dele. Isso também, esse tipo de composição vai ter na tradição ocidental, dos pintores italianos do século XII, XIII, né? Nós vamos ter a imagem central do santo, do padroeiro, e cenas da vida que são descritas, é uma descrição, né? Então aí nós temos uma narrativa. Então, a imagem, toda essa evolução da arte desde a antiguidade tardia até o Renascimento, e não no Renascimento também, é uma arte descritiva, né? A imagem e a descrição. Então pode dizer que é um audiovisual, né? O áudio é o padre que vai lá, explica, se refere, né? A uma tradição oral, e as imagens são colocadas para lembrar os fiéis e servir de instrumento de devoção.
Aqui vocês veem o último julgamento, então aparece Cristo em esplendor, né? Os anjos, os sacerdotes, aqui é Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo está por aqui, se eu não me engano, a Trindade, a Maria, e aqui então os humanos para serem julgados, né? O diabo aqui. O curioso é que os bizantinos, eles não vão representar quase o diabo, né? O mundo infernal não é importante. O importante é revelar o mistério da encarnação e da ressurreição. Então há um lado, vamos dizer assim, menos aterrorizador, né, na tradição bizantina do que na tradição católica, né? Onde vão ter os demônios, vai ter o inferno, né? Demônios esculpidos nas igrejas góticas, né? E também nas iluminuras nas pinturas murais. Os bizantinos desenvolveram uma grande tradição na iluminura, né? E na miniatura. Miniaturas são páginas dos códex, dos livros, que tinham uma história, né? Vamos dizer, um quadro inteiro. E a iluminura, aqueles ornamentos em torno do texto. Então nós temos hoje um grande repertório, né, que está espalhado pela Europa Ocidental, Estados Unidos, dessas miniaturas e iluminuras, que nos dão uma ideia da evolução dos gêneros, porque muitas dessas obras, dos ícones, se perderam. Aqui vocês veem São João Crisóstomo, que estava num grande painel da Deises. Deises é o momento em que Jesus e Maria, São João, o evangelista, e Maria, juntos da cruz, né, como que intercedessem pela humanidade diante de Jesus, que está morrendo e que vai ressurgir. Então esse é o nome grego para esse evento. Vejam a ornamentação da roupa, né, da figura do santo. Aqui novamente o rosto em 3/4, mas o rosto escurecido, né, para tirar dele qualquer semelhança de naturalidade. A batalha entre novgorodianos, Novgorod, e os príncipes Suzdalianos, e a Virgem do Sinal, né? Vamos ver, onde está a Virgem. Aqui em cima está a Virgem do Sinal e uma narrativa histórica. Isso é um pouco raro nessas coleções de ícones que sobreviveram da Idade Média até a atualidade. Quer dizer, ícones que vão documentar batalhas, né? Mas sempre o caráter religioso, como vocês veem aqui, ó. E aqui um ícone também. Aqui simulando as cidades. E vocês veem que não há relação nenhuma entre as pessoas, né, entre as figuras, aliás, e a arquitetura. São elementos que sinalizam a imagem, né? Elas nos dizem como sinais o que aquilo significa. Novamente aqui a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, entronizados, né? E os famosos santos estilitas. Estilitas eram eremitas que viviam em cima de colunas. O caso de São Simeão, na Síria, que passou anos e anos morando em cima de uma coluna, pegando sol, chuva, né? Praticamente não descia para comer. Os que veneravam levavam a comida a ele, né? Subiam até a coluna para dar comida. Então ficou sendo um tipo de mártir muito importante. Para nós hoje passaria como um louco, né? Seria internado, medicado, alguém que resolvesse morar numa coluna. Então nós tivemos santos perto de Constantinopla, e o mais famoso foi esse da Síria, Simeão, né? O estilita do latim, né? Estilos é coluna em grego. Ouro? Estilos é coluna. Coluna em grego, né? Então daí o nome São Simeão o estilita, quer dizer, morava na coluna. E foi construído todo um templo e anexos em torno disso. Hoje tem ruínas na Síria, não sei se com a guerra civil foi destruído, mas tem. Sobre esse tema, a obra célebre de Peter Brown, um marco da historiografia, The Holy Man in Late Antiquity. É o nome de um artigo, na verdade, que foi um divisor de águas, depois ele adotou no livro. O homem santo na antiguidade. Então ele examina como se formou no mundo cristão um novo padrão de liderança fora da cidade. Lá na cidade, a aristocracia greco-romana decaindo e perdendo privilégio e poder para essas novas lideranças. Então serve também para entendermos o quadro de recomposição entre religião e sociedade na antiguidade tardia. E logo a emergência de uma nova figura do sagrado, que não é mais mediada pelo mito ou pela tradição
antecedente, greco-romano, mas por um martírio e uma estranheza que confere essa sacralidade. E daí a figura também correspondente de Santo Antão no deserto, né, do qual há um quadro célebre na coleção do MASP, que é uma das versões que Hieronymus Bosch fez disso. Então há uma rica iconografia desse tipo de personagem que o Peter Brown chama Holy Man. Os homens santos. Um conceito historiográfico, uma discussão imensa sobre o papel desse modelo de liderança na transição do mundo greco-romano para um mundo cristianizado. E aqui vocês veem, por exemplo, a representação dos querubins. Apenas tem um rosto no centro dessas asas, né? Esse elemento iconográfico vem desde a Pérsia antiga. Sofre mudanças, transformações e é incorporado pelo cristianismo. Aqui provavelmente um santo, vocês veem na escala humana, né, diante dessas figuras sagradas. E há no século XV já uma influência latina, né, pela busca da ideia de volume, de profundidade. Mas vocês vejam que a imagem vem para nós, né? Não somos nós que entramos no quadro, o quadro com que se salta na nossa direção. Aqui novamente a figura do arcanjo Miguel, feita pelo grande pintor russo Andrei Rublev, que recebeu inclusive um filme, foi feito um filme sobre ele, do Tarkovsky, né? O grande diretor russo, Andrei Rublev. Ele foi muito ativo em Novgorod, em Moscou, e ele vai consolidar os ensinamentos de Teófanos e o grego e vai criar uma obra com características bem pessoais que vão marcar toda a arte russa religiosa a partir daí. Vocês vejam, toda uma... Não, me atrapalhei aqui. Um tratamento mais maneirista, né, do cabelo, das asas, do pescoço, do rosto, né? Um tom de ternura que é dado a essa imagem, né? E aqui o famoso ícone da Santíssima Trindade, do século XV, que significa uma história do Antigo Testamento, em que 3 homens chegam na casa de Abraão e Sara e pedem acolhida. E eles recebem muito bem, né? Eles põem uma mesa, dão tudo que eles têm de melhor. E esses 3 homens são, na verdade, 3 anjos que representam a Santíssima Trindade. Então, esse ícone se tornou um emblema, né, da ortodoxia russa. Ele é muito reproduzido. Aqui vocês veem elementos arquitetônicos, né? Então, há reproduções, quer dizer, claro que modernas, que recuperam a cor, né, que nós não temos mais diante dessa obra original. E reparem o alongamento das figuras, né? O rosto fino, alto, a estilização da cabeleira, né? Lembra um pouco Botticelli, não? Por essa idealização da figura humana. Aqui novamente Rublev, a Anunciação. Vejam os elementos de arquitetura que são introduzidos, né? 1408, as vestimentas do arcanjo, da própria Virgem, né? E que ela se coloca numa figura de submissão, né? Essa atitude em que ela se inclina diante das palavras do arcanjo, que são as palavras de Deus. Aqui Jesus em Majestade, também do André Rublev, 1411, é representado dentro de uma forma oval chamada mandorla, né? E aqui seriam arcanjos, né? Vocês veem essas asas, né, ao rosto, ele com o pé em cima de uma pequena suporte, né, de madeira, e toda a estilização da roupa, né, do próprio corpo, o alongamento, a Bíblia, ele benzendo. Então, essa majestade, seríamos assim, o Deus em glória, né? Jesus como a encarnação de Deus, e aqui vocês veem a roupa com essas linhas dando o volume. Então, essa desmaterialização tem a ver com a ideia da apresentação do inteligível. Isso influenciado pela filosofia de Plotino, que viveu entre 205 e 270 da nossa era, e que adaptou, foi um filósofo neoplatônico, as ideias de Platão ao cristianismo, né? E ele vai servir de suporte teórico para os monges, tanto católicos como ortodoxos. Deixa eu desligar isso aqui. Eu quero entender coisas.
Aqui o Metropolitano Alexis, né, feito por Dionísios. Dionísios de Furna foi um importante pintor do século XV, vai escrever inclusive um manual de pintura, como se deve pintar, primeiro manual, como se deve pintar os ícones, né? Todos os procedimentos, aqui cenas da história dele e a representação estilizada de São Alexis, que a tradução é Aleixo, né? Alexis em português seria Aleixo. Novamente, Dionísios, a glorificação da Virgem, né, do norte da Rússia. Opa! Você já vê, como eu falei, os elementos de volume, né? E ela também é colocada numa mandorla, né? E os anjos, aqui a corte de anjos em torno. Essa então é a forma da Odigetria, de 1502, que está no Museu de São Petersburgo. Descida ao inferno, com a Deises. Deises é essa atitude que está fora daqui, né? Isso é apenas um quadro, né? Século XVI, São Petersburgo. É quando Jesus desce ao limbo e lá ele busca Adão e Eva, né? Para esse ressuscitar de Adão e Eva é a nova humanidade, né? Ele vai restaurar, vai livrar os homens do pecado original, ressuscita os patriarcas, que é Adão e Eva, e significa um novo estágio da humanidade. Agora, isso se faz no juízo final, quer dizer, não é durante a vida dele que ele vai realizar esse milagre, né? Aí vocês veem os príncipes, né? Os santos, aqui em cima outros santos também. Então essa exposição, ó, de novo a mandorla, né? Essa forma oval, esse tipo de exposição era emblemática, né? O crente via isso de uma vez só, ele não tinha que ler intelectualmente o quadro, como era o caso da pintura, vai ser o caso da pintura ocidental depois de 1300. Não, ele vê essas figuras estilizadas que são suficientes para que ele faça a sua contemplação mística, né? Aqui novamente a glorificação da Virgem e provavelmente representando a Igreja dos Santos Apóstolos, né? Então a Virgem dentro desse grande círculo, entronizada, vejam o trono com o menino, é a Virgem Odigetria, a corte de anjos, aqui doadores, né? Então um patriarca, um santo, e aqui outros santos que são representados. A luz atrapalha um pouco. Aqui Nossa Senhora de Bogoliobovo, né, com São Zósimo e São Savati, que são santos da tradição da Igreja Russa. Vejam a arquitetura, já vai lembrar um pouco o que vai se desenvolver já de 1545, né, com as cúpulas já em forma de cebola, sim. As cores dos mantos, em algumas pinturas são azuis, outras são vermelhas. Existe algum significado? Sim, o azul seria o sagrado. Uns dizem que é o sagrado, outros dizem que é o lado humano. E o vermelho seria o símbolo do sangue derramado por Cristo, né, para a libertação dos homens. Então, em geral, se inverte. Jesus tem um tipo de vestimenta, de uso do azul e vermelho, a Virgem de outro, né? Mas a gente encontra, ela está com o manto vermelho aqui. Ela então foi, assim, sagrada, uma figura divina. Então há esse jogo das cores, né? São Pedro em amarelo, que é a cor nobre, né, dos imperadores. São Paulo em vermelho, que seria a cor dos lutadores. São Paulo representado com uma espada na mão, né? Porque ele era um oficial romano. E novamente vocês têm aqui toda uma história que é contada, né? E esse centro onde está a figura da Virgem, vocês vejam essa moldura dentro do próprio quadro, ela entregando algum documento, ou o próprio Evangelho, para os dois santos, né? Aqui então, Santa Paraskeva, a Santa Russa, São Gregório Teólogo, que é tradição grega, São João Crisóstomo também foi um patriarca importante, Crisóstomo de boca de ouro, ele enfrentava os imperadores, foi até desterrado, e São Basílio, esses três grandes santos que vão organizar a Igreja Ortodoxa, né, antes de 1700. E São Basílio vai ser um dos grandes teólogos e mestres chamados pais da Igreja, e aceito também pela Igreja Ocidental Católica, né? E vejam a ornamentação da roupa, a geometria, a geometrização, né, do uso dos mantos, e ele segurando então os textos sagrados, né?
Nicolau de Mira, século XVI, em Kiev. Aqui já começa uma influência ocidental maior. Vocês veem que tem um chão sobre o qual ele está, toda a roupa tem mais volume, né? Tem a ideia de um volume, de um modelado, o rosto parece mais humano. A partir do século XVI, vai haver o contato com o Ocidente, com a arte italiana, e aí vem uma certa degeneração dessa tradição iconográfica. Aqui, em 1621, ainda se segue a tradição medieval, a dormição da Virgem, né? Mas vocês vão ver lentamente que isso vai desaparecer, como aqui, por exemplo, Procópio e João de Ustil, 1649 e 1653, aonde há esse fundo prateado. Começa a se colocar nesses ícones, era uma forma de demonstração de apreço, de devoção, placas de prata trabalhadas. Então fica fora só o rosto e as mãos, né? Só no século XX é que vão ser retiradas essas placas e vão aparecer ícones de grande beleza, né, que estavam cobertos pelas placas, né? Inclusive alguns com joias, com pedras preciosas incrustadas. Em São Paulo tem um ícone bizantino na igreja de São Bento, no centro da cidade. Vale a pena ser visto. Quando você é pequeno, mas dá para se ver. Aqui o iconostase, aquela parede que eu falei para vocês, né, de 1650 na Ucrânia. Então aparece Maria, né, Jesus com o livro, os arcanjos, a porta principal, a porta real, onde o sacerdote sai para dar a Eucaristia aos fiéis, e nós estamos aqui no lugar dos fiéis, né? E o altar fica atrás dessa parede. E aqui toda uma série de santos e quadros da vida de Jesus que são reproduzidos. Aqui também no canto, vocês veem isso. E inclusive o uso da arquitetura, de uma certa profundidade, que dá para ver nesse lado, né, da imagem. E novamente a figura do Cristo com Maria e João Evangelista. Isso que é chamado de deses. Quer dizer, esse momento em que Jesus revela, né, a verdade aos homens. São Zubov, Fyodor Zubov, que foi pintor, com Nicolau de Mira, que é um importante santo russo desse período. Novamente vocês veem a geometrização. Esse tipo de decoração vai ser depois inspiradora para os artistas abstratos russos durante o período inicial do século XX, né? Principalmente Malevich, que vai usar muito esse exemplo da cruz, vai estilizar esse exemplo. Aqui é do pintor Simon Ushakov, né? A Salvadora Quiropoietes, de 1658, reproduzindo, né, então o lenço, o véu de Verônica, né? Então essa seria a imagem, vamos dizer, verdadeira, claro que copiada, do Cristo, como ele deixou impresso no lenço, né? Aqui já uma variante já influenciada pelo renascentismo, que é a genealogia do estado de Moscóvia. Então mostra aqui Jesus, São José, Maria e todos os imperadores, os príncipes, né, até chegar nos tsares. Então vocês veem que é o uso político, né, do ícone. Santo Aleixo, metropolitano de Moscou, século XVII, nós já temos essa representação dele de perfil, o mosteiro que ele criou, né, visto aqui em perspectiva, e ele recebendo então a bênção de Jesus nas nuvens, né? Aliás, o tema das nuvens aparece em toda a arte ocidental como aquele terreno intermediário entre o sagrado e o profano. Então a nuvem é o suporte, ou a passagem do espaço profano para o espaço sagrado. Aqui então a ocidentalização, né? Ivan Saltov vai fazer o retrato funerário de Tsar Teodoro II Romanov, 1686. Teodoro II, se eu não me engano, é o pai do Pedro Grande. Então vejo aqui essas placas, né, com inscrições, há uma profundidade, há um volume na roupa, ele está com a roupa bizantina, o mandilhão, né? Então ainda há toda uma evocação religiosa, mas já não é mais a tradição do ícone, né? E aqui Pedro Grande, pintado pelo alemão Gottfried Neller, né, de 1698. Então, já sem a barba, que ele vai proibir o uso da barba, né, para de alguma maneira romper com a tradição medieval. Então, ele obriga todos os nobres a rasparem a barba, ele próprio também, e mostra que ele construindo o exemplo, né,
é a grande armada russa que ele constrói no Mar Negro para enfrentar os turcos. 1795, a Natividade, segue a tradição, mas vejam já o uso da arquitetura, elementos que não, já fogem um pouco à tradição iconográfica medieval. As Santas Mártires Bárbara e Catarina, século XVIII, em Kiev, vejam que elas têm volume, né? Apesar do uso do dourado, mas há um chão sobre o qual elas pisam, né? A ornamentação das roupas, tudo isso já mostra o próprio rosto, uma influência da arte europeia ocidental. São Paísio, fim do século XIX, então já é fora da tradição iconográfica, né? E a introdução da arte ocidental. Em 1917 é pintada essa Virgem, vocês vejam toda a moldura em prata, né? Então Deus Pai, o Filho, tem que ter o Espírito Santo, que eu não enxergo. Então ela segurando o universo, o orbe terrestre, né? Ela segura o cetro de realeza, é pintada como uma basileia, como uma imperatriz. Mas veja o rosto já é um tratamento mais moderno, tanto dela como do menino. Então seria isso, e para dizer também que há uma arte bizantina, ou de feição bizantina, que é produzida no Brasil. Então em São Paulo e Rio tem assim, grupos, né, ligados à Igreja Ortodoxa ou não, que se especializam na pintura de ícones, e são vendidos, né, são comprados. Também se faz muito na Rússia imitações de ícones medievais para extorquir dos turistas. Então se vende para os turistas como sendo uma peça do século XV, XVI, né, o século XIV. Então isso é uma verdadeira indústria, porque a pintura do ícone, ela exige o trabalho de vários artesãos. Então não é só um pintor, pode ser um pintor só, mas em geral são vários que preparam, né, o suporte, que é a madeira no caso, e aí vai haver vários tratamentos, como tratar o fundo da madeira para poder pintar, né, várias etapas que podem ser feitas por diferentes pessoas. E existe um esquema que todos seguem, mas que há variações, evidentemente, né? Bom, então é isso. Perguntas, dúvidas? Muito obrigado, doutora Vancini, pela sua magnífica aula sobre o ícone na tradição bizantina e, por fim, na arte russa. A humanidade lhe agradece. As humanidades, pelo menos. Sim.